Pra gente, tá? Pra quem tá em casa, comecei a gravar agora, boa noite. Hoje é a última aula de ética, tá? Então, com essa aula aqui, nós vamos encerrar esse conteúdo. Obviamente, se mais algum de vocês aí. Boa noite, Isabelle. Se vocês quiserem, tiver alguma dúvida, enfim, pode estar sempre me procurando aí, que a gente vai conseguir resolver. E quarta-feira a gente já começa a entrar na aula de direito administrativo, tá? É, vamos começar em ética, gente. Eu quero que vocês não sei se dá para visualizar direitinho aí. Hoje nós vamos começar no artigo 56, tá? Sobre os conselhos aí seccionais dentro da OAB. Trouxe até algumas curiosidades aqui da nossa região. Acredito que é importante. E eu sei que é dúvida de muitos aí quando fala de conselho seccional, conselho federal, como é que funciona, o que que faz, tem toda essa dúvida. Eu trouxe hoje um aspecto bem resumido que é do estatuto, mas tem no regulamento interno, tem, enfim, no Código de Ética e Disciplina também tem. Então, inclusive é bem mais extenso. E aí eu trouxe aqui só a parte mais resumida para a gente dar prosseguimento ao nosso conteúdo, tá? Vamos começar? Quem é que pode ler para mim aí o artigo 56? Pode ler o que está na tela aí. Acho que dá para se enxergar, né? Lê aí, Vini, para nós. Vai, Vitor. Pode ir, Vitor. Você abriu? O Conselho Seccional compõe-se de conselheiros em número proporcional ao de seus inscritos, segundo critérios estabelecidos no regime geral. Isso, pode ir. 56 todo. São membros honorários vitalícios os ex-presidentes somente com direito à voz em suas sessões. O presidente da instituição de advogados local é membro honorário somente com direito à voz nas sessões do Conselho. Quando presentes às sessões do Conselho Sancional, o presidente do Conselho Federal, os conselheiros federais integrantes da respectiva delegação, o presidente da Caixa Assistente dos Advogados e os presidentes da subseção têm direito à voz. 57. O Conselho Seccional exerce e observa no respectivo território as competências, vedação e função atribuídas ao Conselho Federal, no que couber e no âmbito de sua competência material e territorial, e as normas gerais estabelecidas nesta lei, no regimento geral, no Código de Ética e Disciplina e nos provimentos. Aí, tá Artigo bom. 58. Não, tá bom. Então, basicamente, gente, o que que seria o conselho seccional, tá? O conselho seccional, ele é como se fosse o conselho estadual, tá? Conselho estadual, você já ouviu falar? É a pronúncia de forma errônea, tá? O certo é conselho seccional. No nosso caso, da Bahia, fica em Salvador, tá? Então, o conselho seccional lá, lá em Salvador. Inclusive, a gente vai ver as competências privativas aqui do conselho seccional, que é importante, sempre cai na prova do exame da OAB, quando cai normalmente quando cai a letra de lei, eu quero que vocês fiquem atentos quanto a essa questão do conselho, tá? E aí nós temos, fora do conselho seccional, nós temos as subseções, tá? Dentro das subseções, aí a gente vai aprender, por exemplo, ter a subseção Teixeira. A subseção Teixeira é sozinha, ela abrange outros municípios. Enfim, como é que funciona a subseção? Quem faz parte da diretoria? Os conselheiros? O que que faz? O que que não faz? Eleições na OAB nós vamos ver hoje, tá? Como é que funciona a eleição na OAB? O mandato é de quantos anos, tá? Qual data que é feito? O advogado é obrigado a votar na eleição da OAB? Como é que funciona isso aí? Então, tudo isso aí a gente vai ver hoje, tá? Sem também que hoje eu quero pegar um pouquinho da parte do atividade privativa da advocacia, advogado e empregado, enfim.
Vou tentar ver tudo com vocês hoje, tá? Já peço desculpa aí que minha voz tá um pouco ruim, tá? Atacou minha rinite aí. E aí eu tô tossindo. Mas eu já fui no médico, é a rinite mesmo que atacou. Mas enfim, vamos continuando aí. Quem pode ler para nós aí, artigo 58, atividade privativa do Conselho Seccional? Pode qualquer um aí. Vaiane, Pedro, Tainã, Isabelle. Compete privativamente ao Conselho Seccional editar seu regimento interno e resoluções, criar subseções e a Caixa de Assistência aos Advogados, julgar em grau de recurso as questões dedicadas por seu presidente, por sua diretoria, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, pelos diretores das subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados, fiscalizar a aplicação de receita, apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas de sua diretoria, das diretorias das subseções da Caixa de Assistência dos Advogados. Fixar Anne, tá aí? Caiu? Não tô te escutando mais. Anne, deixa eu continuar aqui, que eu não tô escutando não. Ah, eu ia. Ah, então tá. Fixar a tabela de honorários, válida para todo o território estadual, realizar o exame da ordem. Alguns pontos aqui interessantes. Primeiro, nós temos o regimento interno da OAB, tá? Da Bahia. É interessantíssimo. Criar subseções Caixa de Assistência do Advogado, que é a famosa CAAB, tá? Caixa de Assistência de Advogados da Bahia. Quem criou a nossa subseção foi o Conselho Seccional, tá? Que é em Salvador, como eu falei para vocês. A nossa subseção, ela abrange 7 municípios, tá? Inclusive, deixei até aberto aqui para curiosidade para vocês, ó. Isso aqui tudo peguei no site da OAB, ó. Deixa eu ver se tá bonitinho aqui. Tá abrindo aqui. Enquanto tá abrindo, deixa eu continuar aqui. Realizar o exame de ordem. Não sei se você sabe, mas antes de ser unificado nacionalmente, cada estado ele aplicava seu exame da OAB, tá? Então, o estado, vamos supor, se sua faculdade era aqui na Bahia, mesmo que você morasse em outro estado, você tinha que fazer o exame da OAB aqui na Bahia, e a prova da Bahia é diferente da prova de Minas, de Salvador, do Rio Grande do Sul, enfim, cada estado ele tinha autonomia, ele tem autonomia para fazer o seu exame de ordem, tá? Por opções, por opção deles mesmos, eles é, preferiram fazer um exame nacional, tá? Mas se quiser, porventura, aí, voltar a fazer estadual, pode fazer, ok? Deixa eu passar aqui para vocês aqui, pra vocês anotarem, ó. Que aqui não tá entrando não. Bora lá. Isso aqui é coisa relevante para nós. Na subseção aqui de Teixeira, abrange 7 municípios: Caravela, Ibirapuã, Itaém, Lagedão, Medeiros Neto, Mucuri e Nova Viçosa, tá? Então vou repetir. A subseção Teixeira de Freitas, ela abrange Caravelas, Ibirapuã, Itaém, Lagedão, Medeiros Neto, Mucuri e Nova Viçosa, tá? Dentro da nossa subseção, nós temos a diretoria, tá? Que aí eu mais na frente quando a gente estiver vendo sobre subseção, eu vou falar quem faz parte. Mas é importante vocês saberem também, tá? Então, bora lá. Fixar a tabela de honorários, vale do território nacional. Temos a tabela de honorários da OAB, BA, tá? Cada estado ali, cada seccional, ela faz a sua tabela. Inclusive, hoje eu estava até comparando, porque eu atuo em outros estados também. Normalmente em Minas, e eu estou vendo se eu consigo Espírito Santo.
E aí eu comparando as tabelas, eu achei que isso ia mudar pouca coisa. Mas são bem diferentes, tá? São bem diferentes. Enquanto a tabela da OAB BA são poucas páginas, inclusive eu acho até um pouco resumida demais, a de Minas Gerais é quase 60 laudas, só explicando da tabela, tá? É muito até prolixa demais, tá? A do Espírito Santo não cheguei a orar. Então, assim, cada seccional vai fixar ali sua tabela de honorários, tá? Válida por todo o estado. Decidir os pedidos de inscrição no quadro de advogados estagiários, manter cadastro de seus inscritos, fixar, alterar e receber contribuições obrigatórias, participar da elaboração do concurso público, em todas as suas fases, no caso previsto na Constituição e nas leis. Isso aqui é interessante porque o Conselho Seccional, muitas vezes, eles participam da elaboração de concurso público e nem sempre envolve advogado, tá? Mas normalmente aí quando envolve o nível superior em direito, quase sempre a OAB vai estar. Inclusive o último que teve, que o agora do CFO de Minas Gerais, para oficial, a OAB era uma das colaboradoras para a realização da prova, tá? Ó, aí você vê, uma coisa da polícia, a OAB estava no meio. Então, é importante, é porque é de nível superior em direito, tá? 11. Determinar com exclusividade critérios para o traje de advogados, exercício profissional. Aprovar e modificar seu orçamento anual. Definir a composição, financiamento e o funcionamento do TED e escolher seus membros. Lembra quando eu falei com vocês sobre o TED? O Tribunal de Ética e Disciplina. Ele que posso dizer assim, vai avaliar o advogado, tá? A depender da infração que ele cometeu. E isso aí a gente aprendeu as infrações disciplinares na última aula. Então o TED que vai ser o responsável. É importante, inclusive, aqui nas primeiras aqui, ó. Cadê aqui? Fiscalizar a apreciação de receitas, apreciar relatório anual, deliberar sobre balanço e as contas da sua diretoria. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. O conselho, muita gente fala assim, a OAB é rica, não sei o que e tal. Por que não faz as coisas como mais coisas, tá? A subseção daqui, de Teixeira de Freitas, ela recebe quase uma ajuda de custo aí da seccional. Porque quem é responsável por isso é a seccional, tá? Ela que faz o repasse. Aqui em Teixeira, se eu não me engano, é R$ 4.800, que a OAB recebe mensal para pagar, custear funcionário, energia, enfim, internet. É bem pouco, tá? R$ 4.800 não dá para nada hoje em dia. Então eles recebem isso aí por mês para poder custear. Se precisar fazer alguma coisa, tem que solicitar a seccional que é responsável. Inclusive, tudo que for feito, vamos supor, faça um congresso, faça alguma coisa aqui. Isso aí para vocês é interessante, que quando vocês passarem numa vez, vocês vão querer entrar em alguma comissão. Então, é bom que já vão entrar sabendo. E aí vocês querem fazer algum congresso, alguma palestra, enfim, alguma coisa. E precisa fazer um orçamento, né? Óbvio. Dentro do orçamento tem lanche, buffet, enfim. E aí, como é que faz para poder isso aí? Tudo que é feito, vocês têm que pegar nota fiscal, tudo bonitinho e passar para o presidente da subseção, que aqui é Daniel Moraes. E o presidente, ele mensalmente, aqui no caso aqui, fala, pode ser relatório mensal, trimestral, anual, tá? Ele vai passar para o conselho seccional e tem que estar tudo descrito. Se faltar uma coisinha, o presidente pode sofrer punição. Então é sério essa questão aí, tá? Continuando. 14. Eleger a lista constitucionalmente prevista para preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários, no âmbito da sua competência na forma de provimento do Conselho Federal, intervir na subseção e na Caixa de Assistência de Advogados, desempenhar as atribuições previstas no Regulamento Geral, tá? Então fica atento quanto a essa questão aí. E aí já entramos dentro da subseção. Como é que funciona a subseção? Então, o Conselho Seccional é em Salvador, aqui no nosso caso, tá? Ele é como se fosse gerisse a OAB de forma em âmbito estadual, tá? O nosso Conselho Seccional ele fica em Salvador, tá? Da OAB Bahia. E a subseção, dentro do Conselho Seccional, tem várias subseções. No nosso caso, a subseção aqui de Teixeira de Freitas, tá? Que abrange outros 7 municípios que eu falei para vocês. Quais são?
e entramos dentro da subseção. Como é que funciona a subseção, tá? Quem pode criar, enfim, como é que funciona aí? Quem pode ler para mim aqui o artigo 60? Bora lá. Tainan, tá aí, Tainan? Lê para nós aí, Tatá. Desbloqueia o áudio. Tatá, Vini, Pedro. Quero ver se esse povo tá presente aí, que eu não tô vendo a câmera de ninguém aí. As... Eu tô aqui. Pode ler para nós aí, A 60. subseção. Beleza. A subseção pode ser criada pelo Conselho Seccional, que fixa sua área territorial e seus limites de competência e autonomia. Parágrafo 1º. A área territorial da subseção pode abranger um ou mais municípios, ou parte de município, inclusive da capital do estado, contando com um mínimo de 15 advogados nela profissionalmente domiciliados. Parágrafo 2º. A subseção é administrada por uma diretoria, com atribuições e composição equivalentes às da diretoria do Conselho Seccional. Parágrafo 3º. Havendo mais de 100 advogados, a subseção pode ser integrada também por um conselho em um número de membros fixados pelo Conselho Seccional. Os quantitativos referidos do parágrafo 1º e 3º deste artigo podem ser ampliados na forma do regimento interno do Conselho Seccional. Parágrafo 5º. Cabe ao Conselho Seccional fixar em seu orçamento dotações específicas destinadas à manutenção das subseções. E parágrafo 6º. O Conselho Seccional, mediante o voto de 2/3 de seus membros, pode intervir nas subseções onde constatar grave violação desta lei ou do regimento interno daquele. Tá. E aí é interessante o quê? Vamos pegar alguns pontos aqui. Primeiro que a subseção ela é criada pelo Conselho Seccional, tá? Que vai fixar a área territorial e seus limites de competência e autonomia. Já falei para vocês, no nossa subseção aqui, o Conselho Seccional colocou que Teixeira ia abranger outros 7 municípios. Caravelas, Ibirapuã, Itaém, Lagedão, Medeiros Neto, Mucuri e Nova Viçosa, tá? Então, inclusive aqui no parágrafo 2º, primeiro fala que pode abranger mais de um município. Tá, pode perguntar aí, Isabelle. Desbloqueia o áudio aí. É o que você queria saber? Eu queria saber, porque essa semana eu vi que no simulado tinha uma questão dessa aí. Eu queria saber se aqui em Teixeira pode ter, no caso, mais uma subseção. Ah, 2 subseções juntas? Isso. Pode? Ó, vai depender do caso, tá? Normalmente não. Como regra não pode não, tá? Então, em um município só tem que ser apenas uma subseção. Não. Por que que eu tô te falando como regra não? Porque aí é que inclusive vem aqui, ó. Ó, parágrafo 3º, havendo mais de 100 advogados, a subseção pode ser integrada também por um conselho e número de membros fixado pelo conselho seccional. Por quê? Quanto à questão da subseção, vai depender do tamanho do município. Por exemplo, tem município que pode ser tão grande que uma subseção só não comporte. Pode ter mais de uma subseção, tá? Eu não sei como é que funciona aqueles lá de São Paulo, do Rio, mas provavelmente um deles lá deve ter mais de uma subseção, tá? Não é a regra, tá? Não é a regra. A regra, na verdade, ainda mais que a gente está falando em nível de Bahia, estou dando um exemplo aqui, tem poucos municípios, se for comparar aos estados do Sul e Sudeste, e o número da população é baixa, normalmente uma subseção ela vai abranger vários municípios. Mas pode ser que um município, vou pegar um tamanho de São Paulo da vida aí, que a população é mais de 10 milhões, possa abranger outra subseção, não tem problema, tá? Isso vai depender de cada território aí. Não é proibido, só não é regra, tá? E aí outra curiosidade, por exemplo, a nossa subseção, ela tem mais de 1.000 advogados. Hoje a gente está
se eu não me engano, com 1010, 1005 advogados aqui na nossa subseção. Teixeira tem 600 e alguma coisa, tá? 600 e alguma coisa. A maior parte tem Teixeira, mas os outros municípios também tem, tá? Então fica ali para tirar dúvida aí, ok? O que eu indico vocês, se ficarem interessados quanto à subseção e ao conselho seccional, é ler a parte do Código de Ética e Disciplina, tá? Ele vem trazer bem mais específico aí, fora isso aqui que está no estatuto, ok? O estatuto vem trazer uma regra geral. O Código de Ética e Disciplina traz bem específico. Tanto que aqui vai ter uns 3, 4 artigos falando de subseção, lá vai ter uns 30, 40 artigos, tá? Muita coisa. Então, é o ideal para vocês aí. Respondi? Ficou com mais alguma dúvida, gente? Até agora, tá ok? Pode continuar? Então, bora lá. Competência da subseção, tá? Qual é a competência da subseção aí? Dar cumprimento efetivo à finalidade da OAB, velar pela dignidade, independência, valorização da advocacia, fazer valer as prerrogativas do advogado, representar a OAB perante os poderes constituídos, desempenhar atribuições previstas no regulamento geral, por delegação de competência do Conselho Seccional, tá? Aí vem falar, o Conselho da Subseção, quando houver, compete exercer as funções atribuídas ao Conselho Seccional, na forma do regimento interno. Nós temos o regimento, é pena que eu não trouxe, eu acho que eu tenho até aqui no computador, mas a gente se pauta, pelo menos a subseção, pelo regimento interno da Bahia, no nosso caso aqui, tá? Porque tem muito membro de comissão que me pergunta, professor, eu posso fazer o regimento interno aqui da minha comissão para fazer secretário, não sei o que, tá? Não, não pode, tá? Comissão não tem regimento interno, tá? Quem tem regimento interno é quem faz parte da diretoria, tá? Do conselho, melhor dizendo, tá? E a única comissão que faz parte do conselho da nossa subseção é a da Jovem Advocacia, tá? Da OAB Jovem. É a única que faz parte. Então ela tem um regimento interno. As demais não têm, não podem fazer o seu regimento interno. Elas têm que se pautar conforme o regimento interno da Bahia, tá? Que é o regulamento geral, tá bom? Então fique atento quanto a esse critério aí. Provavelmente se a prova da nossa OAB ainda fosse estadual, muita pergunta dessa que eu estou fazendo aqui, que eu estou respondendo, enfim, provavelmente cairia na prova. Mas como é nacional, fiquem atentos quanto ao que está no artigo, ok? Aí já entramos dentro da Caixa de Assistência de Advogados, tá? Que no nosso caso é a CAAB, tá? Que é a Caixa de Assistência de Advogados da Bahia, tá? A Caixa de Assistência de Advogados, com personalidade jurídica, destina-se a prestar assistência aos inscritos do Conselho Seccional a que se vincule. Ela é criada e adquire personalidade jurídica, comprovações de seu estatuto, pelo respectivo Conselho Seccional da OAB, na forma do regulamento geral. Ela pode, em benefício dos advogados, promover a seguridade complementar, fixar a contribuição obrigatória por seus inscritos, destinar à manutenção do disposto do parágrafo anterior. É composta de 5 membros com atribuições definidas no seu regimento interno. Cabe à Caixa a metade da receita das unidades recebidas pelo Conselho Seccional, considerado o valor resultante após a dedução regulamentar obrigatória. Em caso de extinção ou desativação da Caixa, seu patrimônio se incorpora do Conselho Seccional respectivo, tá? A Caixa de Assistência do Advogado é interessante, inclusive ela faz bastante coisa. Teve agora a vacinação dos advogados aqui em Teixeira, não sei se vocês ficaram sabendo, inclusive eu tomei, vacina da gripe. E aí quem promoveu foi a CAAB, tá? Ela que promove essas coisas assim. Desconto, por exemplo, a gente tem desconto em farmácia, não sei se vocês sabiam, mas a gente tem, aqui em Teixeira mesmo, a gente tem desconto em farmácia, tem desconto em cinema, desconto em loja de roupa, várias coisas, tá? Quem promove é a CAAB. Nós temos, que mais? De vez em quando tem um torneio, vai ter um torneio de futebol aí, eu até comentei com vocês em aula. A gente está vendo se reúne os advogados aqui para tentar chegar lá em Salvador, onde que vai ser a parte principal. Quem promove também é a CAAB, então tem várias coisas bacanas aí que a CAAB faz, tá? É ela que promove essa assistência mesmo aos advogados, tá? Então fica atento quanto a essa questão aí.
ok? E entramos, enfim, dentro das eleições e dos mandados da OAB, tá? Como é que funciona as eleições aí? Até agora ficou com alguma dúvida, galerinha? O Não? professor, Fala, Vitão. professor, eu tenho que, e eu sei que talvez pode ser mais para frente, mas quem nomeia o presidente das comissões? É o presidente da OAB, da subseção. Ele Tá. que Não escolhe. necessariamente, Oi, não fala. necessariamente precisa de eleição, não, né? Não, comissões não tem eleição, não. É feita através de uma portaria, tá? Que é o presidente da Tá. OAB que escolhe. Inclusive, como eu sou coordenador geral das comissões, é, quem me escolheu foi Daniel. E normalmente as comissões, elas têm um mandato de um ano só, tá? Presidente e vice-presidente de comissão aí tem um mandato de um ano só. Só o meu cargo, que é coordenador geral das comissões, que é de 3 anos, tá? Dura o mandato ali do presidente, que do presidente é 3 anos, podendo ser reeleito. E aí eu trouxe aqui para vocês, ó, vocês estão vendo aí na tela, quem faz parte da nossa diretoria executiva, da nossa subseção, tá? O presidente é Daniel Cardoso de Moraes, a vice-presidente é Maria das Graças, o secretário é Ronaldo, a secretária adjunta é Bárbara e a tesoureira é Sueli. Inclusive, questão de comissão é interessante. Hoje nós temos 23 comissões aqui na nossa subseção. É, por exemplo, você faz um evento aí e aí cobra taxa de inscrição. Vamos supor que você ficou com caixa de R$ 1.000. Nenhuma comissão pode ter caixa, tá? Você tem que mandar tudo para a tesoureira, que é a Sueli, ok? Ninguém fica com caixa, não. Então, só para avisar, é feito de uma forma bem organizada, ok? Não é assim, não. E temos os conselheiros, deixa eu ver se vai abrir aqui, temos os conselheiros federais e seccionais, tá? Do estado. No caso dos conselheiros, do conselheiro federal, nós temos aqui Fabrício, Luiz Augusto, Luiz Viana, tá? Que é o Coutinho aqui, Luiz Viana, Maria Matos, Marilda e Silva Nascimento. São nomes bem conhecidos aqui na nossa região, tá? Eles fazem parte agora do Conselho Federal. Inclusive, Fabrício, ele foi o último presidente do Conselho Seccional da Bahia, tá? Inclusive, quando eu passei no exame de ordem, quem assinou minha carteirinha foi Fabrício, tá? Que é o presidente do Conselho Seccional que assina a carteirinha de vocês. Depois, quando vocês forem aprovados, vocês vão olhar lá, tá? Então, fica atento quanto a isso aí. E o Conselho Seccional tem os conselheiros, ó. Inclusive, o nosso professor Alia Butrabe aí, ó, tá dentro do Conselho Seccional, tá? Osmundo, enfim, tá todo mundo aqui dentro do Conselho Seccional da Bahia. Olha o tanto de nome aqui, tá? Conselho Seccional da Bahia, ok? Fica atento quanto a isso aí. Artigo 63. Lê para nós aí, Vitor, já que você tocou no assunto. Artigo 63 todo. Artigo 63. A eleição dos membros de todos os órgãos da OAB serão realizados na segunda quinzena do mês de novembro do último ano de mandato, mediante cédula única e votação direta dos advogados regularmente inscritos. A eleição na forma e segundo os critérios e procedimentos estabelecidos no Regulamento Geral é de comparecimento obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB. O candidato deve comprovar a situação regular perante a OAB, não ocupar cargo exonerável ad nunc, não ter sido condenado por infração disciplinar, salvo a reabilitação e exercícios efetivamente a profissão há mais de 3 anos nas eleições para os cargos de conselheiro seccional e da subseção, quando houver há mais de 5 anos nas eleições para os demais cargos. Pronto, pode ler o 64 aí também. 64, 65.
64. Considere-se eleitos os candidatos integrantes da chapa que obtiver a maioria dos votos válidos. A chapa para conselho seccional deve ser composta dos candidatos ao conselho e à sua diretoria, ainda a delegação ao Conselho Federal, a diretoria da Caixa Assistência de Advogados para eleição conjunta. A chapa para subseção deve ser composta com os candidatos à diretoria e a de seu conselho, quando houver. Artigo 65. O mandato em qualquer órgão da OAB de 3 anos, iniciando-se em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição, salvo o Conselho Federal. Parágrafo único. Os conselheiros federais eleitos iniciam seus mandatos em 1º de fevereiro do ano seguinte ao da eleição. Beleza. Beleza. Tá ótimo. E aí, o que eu queria ver com vocês agora? O mandato aí, então, para a OAB, eleição, dura quanto tempo, gente? 3. 3 anos, tá? Dura 3 anos. 3 anos aí. Fica atento quanto a essa questão. Deixa eu abrir aqui na apostila. Mostrar aqui para vocês. Dura 3 anos. Aí eu faço a pergunta. O advogado, é obrigatório o voto do advogado na eleição da OAB? É obrigatório? Não, tem uma. O advogado só vota se for. Esqueci. O voto é obrigatório. A única coisa que pode, na verdade, ser. Acho que se Quando for, é no eleições caso, diretas, é obrigatório. Então é quando está com a obrigatório. carteirinha quando está com a carteirinha Suplementar. exatamente, que aí pode ser opcional. Aqui, ó. Tá lá na nossa apostila, página 8, tá? Da nossa apostila aí. O voto, aqui, ó, ele é obrigatório, tá? Para os advogados que estão inscritos, com a inscrição principal. E lembrando que se você não votar, você recebe uma multa aí de 20% sobre o valor da anuidade. E ele é facultativo se você tiver inscrição suplementar. A gente já aprendeu o que é cada uma. E como é que funciona isso aí, professor? Alguém que não pode votar. Quem são os vetados de proibidos de votar, tá? Os advogados na condição de inadimplente, tá? Aquele que está devendo anuidade. E os estagiários inscritos na OAB, tá? Eles não votam, tá? Fica atento quanto a esse critério aí, ok? Importante destacar, deixa eu ver aqui para vocês. Importante destacar, olha lá, que a eleição no Conselho Federal, ela é indireta, tá? Quem vai eleger a diretoria são os conselhos federais, ok? Os quais são em número de 3 e são eleitos junto com a chapa do Conselho Seccional, tá? Como assim? Para que funciona, professor? Cada estado, ele tem 3 conselheiros aí federal, tá? Que eles são eleitos aí, como eu já falei, junto com a chapa do Conselho Seccional. Esses conselheiros federais, eles podem, inclusive, cada estado vai ter 3, eles votam até questão de presidente da OAB em nível federal, tá? Então tem a votação ali. É sempre número ímpar, justamente porque se houver empate, um vai desempatar, tá? Então fica atento quanto a esse critério. Já falamos sobre a inscrição da OAB, esse aqui eu vou pular, e aí eu quero que vocês vão direto lá para a página 11, tá? Quem está com a apostila aí? Ok, já falamos sobre isso aqui. Atividades privativas do advogado, tá? Artigo 1º ao artigo 5º do Estatuto, tá? Lembrando aqui, já começando, que o bacharel em Direito, o estagiário, ele não é advogado, tá? Ou seja, não pode agir ou atuar definido como nas atividades privativas de advogado.
E aí quais são as atividades privativas do advogado? Consultoria e assessoria jurídica, tá? Direção e gerência jurídica. Aí muita gente me pergunta: "Ah, professor, se eu colocar, por exemplo, eu sou bacharel, isso aqui eu vejo muito. O cara é bacharel em direito, aí faz o cartãozinho dele e coloca consultor jurídico. Isso é proibido ou é permitido?" Vocês entenderam a pergunta? Desbloqueia o áudio aí, gente. Vocês estão acanhados porque Não pode, porque é atividade privativa de advogado. não pode, galerinha. Atividade privativa de advogado, tá? O famoso consultor jurídico aí, mesmo que é bacharel em direito, tem que ser advogado, tá? Direção e gerência jurídica também, visar atos constitutivos, igual contratos sociais de pessoas jurídicas, também atividade privativa. Postular em juízo também, atividade privativa. Mas aí nós temos algumas exceções. Inclusive, a primeira delas é habeas corpus. Por quê? Porque a nossa Constituição ela prevê que qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus, então não precisa ser necessariamente advogado, tá? O que mais? O jus postulante trabalhista, tá? E o JEC, tá? O JEC também ele pode atuar sem a presença de advogado. Lembrando que a limitação de valor. Quem lembra qual é a limitação de valor aí que pode atuar sem advogado no juizado especial civil? Quanto, gente? Qual o valor? É 20 salários mínimos? 20 salários mínimos. E qual é o valor máximo aí no juizado? O teto do INSS, né, não? Não, 40 Não, salários esse mínimos. é E no o do juizado, 40 e o salários. federal? ISS, E no federal, que é meninas? federal. 60 salários. É, Muito acabei bem, Anne. 60 salários, tá? É o do federal. Essas meninas tá toda afiada. Muito bem. Entramos dentro do advogado empregado. Olha lá como é que funciona, ó. Ele é um profissional assalariado, mas essa relação de emprego não pode retirar sua independência profissional. Ele tem jornada de trabalho diferenciada, tá? De 4 horas diárias e 20 semanais, salvo no caso de dedicação exclusiva, que é o acordo coletivo, que a jornada poderá ficar em 8 horas diárias, tá? Então, a regra é essa aí. Como assim, professor, que ele tem independência profissional? Quer dizer que você é contratado para algo específico. Por exemplo, um escritório contrata vocês como advogado para pegar só causas cíveis, tá? Ou trabalhista, enfim. E aí você tem que trabalhar naquilo que o escritório pactuou com você. E você pode, obviamente, pegar outras causas, lógico que nada contra o seu próprio escritório, né? Mas, enfim, você tem essa independência profissional. Você não precisa ficar atrelado, somente vou fazer aquilo que o escritório mandar. Não, você tem que fazer dentro daquele determinado tempo. E se você quiser fazer por fora, fora das dependências do escritório, você pode atuar de forma independente. Não tem problema, não. Às vezes você quer pegar crime, outra área ali, que não é o que está previsto no seu contrato, você pode fazer, ok? Lembrando que o advogado empregado ele tem direito aos honorários de sucumbência, tá? Todavia, poderá acertar com o empregador forma de partilha de tais honorários, tá? Ou até abrir mão deles. Os honorários de sucumbência aí é interessante, tá? Eu não sei como é que funciona nos escritórios daqui. Como é que o pessoal tá cobrando aí? Anne, Isabelle, os honorários de sucumbência passa? Ou vai pro escritório? esse aí nunca existiu para quem trabalha, querido, para o escritório. O escritório nem sequer fala no momento da contratação. Morre doido o advogado. Ah, então vai pro escritório. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Então pronto. Mas normalmente é assim mesmo. Normalmente é assim mesmo, tá? Porque eu já vi escritório, mas não aqui. A nossa cultura aqui é de ir pro escritório mesmo. Mas eu já vi em outros locais que normalmente eles fazem a divisão, entendeu? Vai depender, enfim, vai depender. Aqui no escritório, aqui na região, o que eu vejo muita gente fazendo? Inclusive, eu acho que até Daniel faz isso.
tem um pessoal que é contratado lá, e aí advogado e empregado, eles atuam, se eu não me engano, um na área empresarial, outro na área trabalhista, enfim. E aí, enquanto eles não podem fazer por fora essas áreas que estão no contrato. Mas, por exemplo, se quiser pegar uma área civil, criminal e tal, pode pegar. Mas se atender o cliente ou se fazer audiência lá no escritório, eles pagam a taxa por estar usando o escritório. Só que se fizer fora, aí não paga nada. Aí o que é deles, entendeu? Pode acontecer assim também. Enfim, é a independência do advogado ali, tá? Tem que ter. Advogado estrangeiro, tá? Para advogar no Brasil, deve se inscrever na OAB, submetendo aos requisitos do advogado brasileiro, ok? Só que aqui, eu já até falei com vocês na última aula, mas, no entanto, tem que revalidar seu diploma, tá? Circunstância que não é de competência da OAB. Pode o advogado estrangeiro, no entanto, receber uma autorização precária para dar consultoria em direito estrangeiro, tá? Ou seja, o direito do país do cara, e assim como a gente também pode advogar em outro país, mas em relação ao direito nosso, enfim. Tem a questão de Portugal, tá? Que é um tratado aí de reciprocidade entre o Brasil e Portugal, que pode os advogados portugueses exercer advocacia no Brasil, bem como advogados brasileiros advogar em Portugal. E temos as sociedades de advogados, tá? Isso aqui é importantíssimo, tá? Artigo 15 ao artigo 17 aí do Estatuto. Vou até abrir aqui para nós agora. Deixa eu abrir aqui. Quem pode ler para nós aí, gente? Artigo 15. Os advogados podem reunir-se em sociedades simples de prestação de serviço de advocacia ou constituir sociedade unipessoal da advocacia na forma disciplinar nesta lei e no regulamento geral. Parágrafo 1º. A Sociedade de Advogados e a Sociedade Unipessoal de Advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. Tá. Parágrafo 2º. E aí que vem a questão. Deixa eu voltar aqui que eu pulei. Aí que vem a questão. Lembro quando eu falei para vocês, né, em direito empresarial, que uma empresa, para ela ter validade, ela tem que ser registrada aonde? Aonde que registra a empresa? Ana que respondeu isso ainda, velho, eu não lembro. Pois é, porque antes saiu, né? E aí, Ana disse. Na junta comercial. Na junta comercial, galerinha. Na junta comercial, tá? Já para o registro do escritório, ele tem que ser feito no conselho seccional, tá? Inclusive tem modelo de sociedade no site da OAB, tá? Da OAB-BA. Modelo lá de contrato constitutivo de sociedade unipessoal, sociedade, no caso o simples, né? E aí para registrar no conselho seccional, tá? É o conselho seccional ali que vai aprovar o registro da pessoa jurídica aí dessa sociedade. Pode continuar aí, Isabelle. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Aplicar-se-á Sociedade de Advogados e a Sociedade Unipessoal de Advocacia o Código de Ética e Disciplina no que couber. Parágrafo 3º. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de qual façam parte. Parágrafo 4º. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal da advocacia ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados
e uma sociedade unipessoal de advocacia com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Ou falou que a aula vai terminar em 10 minutos. Pode ir. Tá certo isso? Tô ouvindo nada. Pode ir. Ah, tá. Parágrafo 5º. O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no conselho seccional onde se instalar, ficando os sócios, inclusive o titular da sociedade unipessoal de advocacia, obrigado à inscrição suplementar. Parágrafo 6º. Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. O 7º. Baixa aí, por favor. Aí, ó, o 7º aqui, pode ir. A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independente das razões que motivam tal concentração. Isso. Terminou. Pode continuar aí. Deu 16 para nós. Não são admitidos o registro, nem pode funcionar todas as espécies de sociedade de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Parágrafo 1º. A razão social deve ter, obrigatoriamente, o nome de, pelo menos, um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o de sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. Parágrafo 2º. O licenciamento do sócio para exercer atividade incompatível com a advocacia em caráter temporário deve ser averbado no registro da sociedade, não alterando sua constituição. Parágrafo 3º. É proibido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedades que incluam, entre outras finalidades, a atividade advocatícia. Parágrafo 4º. A denominação da sociedade unipessoal de advocacia deve ser obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, completo ou parcial, com a expressão Sociedade Individual de Advocacia. Tá, beleza. E aí eu pergunto para vocês, pode um escritório de advocacia abrir uma filial, várias filiais pelo Estado? Pode ter filial de escritório? Pelo Estado, pode não, mas eu acho que Pode sim. pode, não, porque proibido. Não pode ter filial em estado, tá? Em um mesmo estado. Você pode ter em vários de estados. município. Em outro estado. Em outro estado. Ah, professor, mas inclusive tem amigos meus. Ah, mas eu vejo que o cara falando de tal advogado, ele tem 2, 3, 4 escritórios em vários municípios diferentes no mesmo estado. Isso é proibido? É proibido, tá, gente? Eu sempre falo isso, a galera fica até assustada, que pouca gente sabe. Mas isso é proibido, tá? Você pode ter um escritório aqui em Teixeira e outro em Teoflotone, não tem problema, é outro estado, tá? Mas no mesmo estado só pode ter um escritório, tá? Um escritório, tá? Então fica atento quanto a esse critério aí, ok? Gente, se a chamada por acaso aí encerrar, eu mando outro link para vocês, porque a gente ainda tem as questões para resolver, tem muita coisa aqui ainda, tá? E aí, artigo 17, lê para nós aí, Tata, artigo 17. Uai, professor, então, essa questão aí, vários advogados não estão de acordo, né? Porque eu já vi vários escritórios no mesmo estado, só que a única coisa que diferencia são os municípios. Tá errado, mas tá errado. De acordo com o nosso estatuto, tá errado, tá?
Eles tentam até Mas engambelar. não denunciaram ainda? É, não É isso que eu pensei. Eu lembrei e aí eu pensei disso, que estaria certo por conta disso. Não, tem um monte. Igual eu falei Eu pra mesmo, você. Na quando prática trabalhei na acontece isso. faculdade, quando eu trabalhei em instrutor na faculdade, tinha um que era em Teixeira, outro era no Prado, outro era em outro lugar, entendeu? Mas não pode fazer. Enfim, vamos lá. Artigo 7º, ou 17. artigo 17. Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. Respondendo aí, por que que eu falo que muitos fazem isso na prática? Você pode olhar, esses que tem várias filiais aí que vocês acham então por que que não pune e tal? Possivelmente esses locais aí não tem registro. Pode pegar pra você ver, não tem registro, tá? Quem tem mais de um escritório no mesmo estado, provavelmente um só deve ter o registro, os demais não tem. Porque se fizesse, sofreria a punição, tá? Então, às vezes, eles abrem um escritório em um local, falam, é o do mesmo dono, não sei o que e tal. Não pode ter filial, tá? No mesmo estado, não, ok? Então, fiquem atentos quanto a essa questão aí. Na prática, a gente vê muita cagada. Eu vejo o pessoal cometendo um erro em postagem, em rede social, Instagram, fazendo muita coisa que é proibido de acordo com o código de ética, tá? E mesmo assim, posta. Ah, professor, não sofre punição nenhuma? Sofre, tá? Aqui, inclusive, já vi bastante gente sofrendo punição por aqui, tá? Aí vem a advertência, aquelas punições que a gente viu, né? Depender do caso, até uma suspensão, uma exclusão. Mas fica atento quanto a isso aí. Gente, ficou alguma dúvida na aula de hoje? Deu pra entender tudo direitinho? Tá ok aí? Alguma dúvida, meninas? Ah, eu ia perguntar outra coisa também. Eu já vi alguns escritórios que não são registrados. Você já viu o quê? Tem muitos aqui em Teixeira. Alguns escritórios que não são registrados, não. Alguns eu conheço, a maioria não é. Pois é. A maioria não é. Tipo, isso aí é só para fazer a prova mesmo, porque na prática, coitado. Então, enfim, a maioria não é. O meu escritório. Pois é, e Fala, Tatiana. falando sobre os advogados aí da cidade, os conhecidinhos aí, que postam coisas nas redes sociais, por exemplo, ficar bêbado. Eu vejo direto gente em farra, em festa, endoidando, né? E posta na internet, aquela coisa toda. Tem muita coisa que a OAB passa despercebido, então fecha os olhos para alguns advogados. Mas é a questão, né? Mundo digital e mundo real, né? Você ia falar seu escritório mesmo, o quê? É o quê? Você ia falar alguma coisa? Ah, não, não. Tô falando assim, que a maioria do escritório realmente não tem registro, tá? Até mesmo porque qual a diferença de você registrar e você não registrar? Se você registrar, você paga o quê? Tributo, entendeu? Por que que muitos não registram? Só que tem as vantagens, tá? De você estar registrado. Até mesmo porque o AB incentiva o registro e ela dá certas vantagens aí, inclusive por conta da CAAB. Obviamente você tem incentivos ali até posso dizer, empréstimo. Então tem muita coisa boa quando você tem um registro, tá? Mas a maioria não tem registro não, ainda mais a gente, é porque a gente está no interior, né, gente? Porque no interior a galera aqui, ainda mais na Bahia, o pessoal daqui é meio daquela época mais antiga ainda, tá? Vamos resolver as questões, tá? Tá no parte finalzinho aqui, eu acho que tá quase terminando, tá falando que a chamada aqui vai terminar em breve. Ó, a chamada vai terminar em menos de 1 minuto. Vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui e eu vou criar uma nova, uma nova sala e mando para vocês no grupo. Entra lá, tá? Vou fechar aqui agora.
Pronto, pronto. Bora lá, gente. Bora fazer as questões. Deixa eu só aumentar aqui. Pá, não era isso aqui não. Ih, tô errado aqui, pera aí. Ah, tá. Voltando aqui, vocês ficaram com alguma dúvida sobre o conteúdo da matéria de hoje, gente? Como é que tá aí? Que a gente tava falando uma coisa que eu nem lembrei. Se ficou com dúvida, pode perguntar, viu? O conteúdo foi tranquilo. Agora é na hora de fazer a prova mesmo que o bicho pega. Quanto à questão dos conselhos, vocês entenderam como é que funciona? Eleição, tudo Positivo. bonitinho. Então, beleza. Bora lá, galerinha. Questão número 1. As alternativas a seguir apresentam alguma das competências do Conselho Federal dos Advogados, a exceto uma: a. Representar em juízo ou fora dele os interesses coletivos dos advogados. B. Velar pela dignidade, independência, prerrogativa e valorização da advocacia. C. Representar sem exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia. Ou letra D. Editar e alterar o regulamento geral, o código de ética e disciplina e os provimentos que julgar necessário. Pronto? Pode ir? Vini, Pedro, Tainan, pode ir? Tiago. Bora lá, questão número 2. Essa aqui eu vou pular, que essa aqui. Pera aí. Federal. Bora lá. Pronto. Questão número 2. Mévio
é advogado, empregado de empresa de grande porte, atuando como diretor jurídico e tendo vários colegas vinculados à sua direção. Instado por um dos diretores, escala um de seus advogados para atuar em processo judicial litigioso no interesse de uma das filhas do referido diretor. À luz das normas estatutárias, é correto afirmar que a defesa dos interesses familiares dos dirigentes da empresa está incita na atuação profissional do advogado empregado. B. A atuação do advogado empregado nesses casos pode ocorrer voluntariamente sem relação com seu emprego. C. A relação de emprego retira do advogado sua independência profissional, pois deve defender o interesse do patrão. Ou D. Em caso de dedicação exclusiva, a jornada de trabalho máximo do advogado será de 4 horas diárias e 20 horas semanais. Essa tá tranquila, viu? Questão número 7. Pode ir? Pode? Anne, Tiago, Pedro. Por mim, pode. Pode? Pode também. Bora lá, próxima. Olha lá. A seguir estão relacionadas a alguma das competências atribuídas ao Conselho Seccional da OAB, à exceção de uma, nós lemos aqui hoje. Editar seu regimento interno e resoluções, criar subseções e caixas de assistência dos advogados, intervir exclusivamente na subseção, definir a composição e o funcionamento do Tribunal de Ética e Disciplina e escolher seus membros. Pode ir? Pedro, Anne, Isabelle, pode? Vini, Pode. próxima. Questão número 4, hein? Olha lá. Brisa, advogada, regularmente inscrita na OAB, deseja organizar uma chapa para concorrer à diretoria de subseção. Ao estudar os pressupostos para a formação da chapa, a realização das eleições e o futuro exercício do cargo, Brisa concluiu corretamente que a chapa deverá ser integrada por advogados em situação regular junto à OAB, que exerçam cargos em comissão, desde que atuem efetivamente na profissão há mais de 5 anos. Lemos o artigo também. B. A eleição será realizada na segunda quinzena do mês de novembro,
do último ano do mandato, sendo o comparecimento obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB. C. O mandato é de 3 anos, iniciando-se em 1º de fevereiro do ano seguinte ou da eleição. D. O mandato extingue-se automaticamente antes de seu término, sempre que o titular faltar sem motivo justificado a mais de 3 reuniões ordinárias. Ô, Anne, a gente está na questão 4, aí quando eu for voltar para corrigir, eu coloco na 1 para dar tempo de você responder antes de falar a resposta, viu? Beleza, aqui meu celular desligou. Tá bom, problema não. Aí eu volto na 1, que eu acho que você só perdeu uma questão 1 só, né? Foi. Beleza. Pode ir? Pedro, Vitor, Tainá, Isabelle, pode ir? Pode. Então bora. A última. Pronto, bora lá. É competência da segunda Câmara do Conselho Federal, que é presidida pelo secretário-geral, de acordo com o Regulamento Geral da OAB, apreciar os relatórios anuais e deliberar sobre o balanço e as contas da diretoria do Conselho Federal dos Conselhos Seccionais, decidir os recursos sobre ética e deveres do advogado, infrações e sanções disciplinares, decidir os recursos sobre atividade de advocacia e diretoria prerrogativa dos advogados estagiários e suprir as omissões do regulamento ou regulamentar as normas aplicáveis à Caixa de Assistência de Advogados, inclusive mediante resoluções. Pronto? Pronto, todo mundo? Pronto, beleza, beleza. Gente, eu vou voltar para a questão para a gente corrigir, só que antes da gente falar a número 1, antes de vocês falarem as alternativas aí, vamos esperar pelo menos a Anne responder, e aí quando ela estiver pronto, a gente corrige, tá bom?
Volta lá. Ayane, questão número 1. Vou deixar você ler. E aí, quando você responder, você avisa aqui. Beleza. Pode ir. E aí, gente, questão número 1. Vocês marcaram o quê? Manda aí no comentário aí. Vocês marcaram o quê? C? Ó, o Vini foi de C. C. Eu marquei C. C também. C. Ih, será que vai ser C? Bora lá. Questão número 1. Tô indo a de vocês, hein? Letra C, galerinha. Muito bem, a gente leu hoje. Qual é a única exceção aí sobre a competência do Conselho Federal? Representar sem exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia. Bem tranquila essa aí. Questão número 2, bora lá, que foi a questão 7 aqui. Questão número 2, vocês marcaram o quê? A2. Marcaram o quê, gente? Estão com vergonha? C, A, C. Ih, ficou em dúvida entre duas, hein? C e A, hein? Ixi, nossa. Bora lá. A2 é letra. Deixa eu ver aqui. Calma lá que travou aqui. Quem mais marcou diferente aí? Só C e A? Eu marquei C nesse cara. Meu celular tá travando demais, que só tá com 4% de bateria. Bora ver qual que é. É letra. Essa não me ajuda. Letra B, galerinha. A atuação do advogado empregado, nesse caso, pode ocorrer voluntariamente sem relação com seu emprego, tá? Então ele pode sim fazer aí de forma voluntária, tá? Então fique atento quanto a essa questão aí. Muito bem, Thiago. Foi o único que acertou, hein? A número 3, vocês marcaram o quê? A3, marcaram o que na 3? B de bola. B. B. Todo mundo de B, gente? Fixe. Se não for a B, também todo mundo errou, hein? Vamos ver qual que é? C. Alguma das competências atribuídas ao Conselho Seccional da OAB, à exceção de uma. O Conselho Seccional não pode intervir exclusivamente nas subseções. Gente, eu falei isso aqui, ó. Inclusive eu comentei que quem criou a subseção aqui nossa foi o Conselho Seccional, tá? Então pode sim, tá? Então a C é que não poderia. Tá lá nos artigos que a gente deu no início da aula, tá? Artigo 55, 56 lá do Estatuto. Revisem lá, pelo amor de Deus. Questão número 4, marcaram o quê? 4, que é a de brisa e advogado. C, B, C, B. Que mais? Só? C e B. A4 é letra. C, C. Letra B, galerinha.
A eleição será realizada na segunda quinzena no mês de novembro do último ano do mandato, sendo o comparecimento obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB. Obviamente, que eu falei com vocês que é obrigatório, tá? A não ser que seja suplementar. Lembra quando a gente falou que é o suplementar não é obrigatório, ok? Deixa eu ver o que vocês colocaram na outra. Isso aqui tá errado por quê, ó? Porque não é 1º de fevereiro, é 1º de janeiro, tá? 1º de fevereiro é o do conselho seccional, tá? Do conselho da diretoria da subseção é dia 1º de janeiro, tá? Do seccional que é 1º de fevereiro, por isso que tá errado, ok? A última questão, vocês marcaram o quê? A, ixi, D, só A e D? Que mais? A também? Vamos ver qual que é aqui. Letra B de bola. Decidir os recursos sobre ética e deveres do advogado, infrações e sanções disciplinares, tá? Letra B. Quem acertou aí pelo menos três? Acertou três, Isabelle? Só três? Acertaram quantos aí? Três é uma nota boa. Quatro. Acertei 4. Quatro, Pedro 4. Vocês estão bem. Gente, vocês perceberam aí, ó, esse tema que eu trouxe hoje é um dos mais difíceis dentro de ética, tá? Conselho, seccional, federal, subseção. Mas perceberam aí que é letra de lei. A gente leu todos os artigos que caíram aí nas questões. Então eu vou pedir para vocês revisem, tá? E leiam a lei, pelo amor de Deus, tá? Largue de ficar com esse trem de ficar lendo doutrina. Vá ler a lei das matérias, que é o que vai cair nas questões, ok? Próxima aula, gente, direito administrativo. Espero que até lá eu esteja 100% na quarta-feira. Qualquer dúvida, estarei à disposição. E um abraço. Isabelle, depois a gente se reúne. É melhor no presencial. Tenta chegar mais cedo quarta-feira, que aí a gente já faz o cronograma seu. Ou então amanhã você me liga. Alguém ficou com alguma dúvida aqui, gente, para finalizar? Ou tá tudo ok? Amanhã é meio impossível chegar mais cedo. Eu posso ficar lá depois que terminar, porque Não, eu moça, saio do amanhã não vai escritório ter sem. aula, não. Na quarta-feira, quer dizer. Ah, é na quarta-feira mesmo. Pronto, na Eu saio quarta-feira. 6 horas do escritório. Aí eu fico Isso. até Então você mais. fica depois da aula que a gente conversa, beleza? Tá bom. Tá, tchau. Tá bom, galerinha. Obrigado, boa noite. Até a próxima e um abraço.